Olá, o vídeo de hoje é sobre geometria plana. Eu vou mostrar para vocês alguns conteúdos importantes e muito utilizados na geometria e gostaria de pedir para quem ainda não se inscreveu no canal que possa se inscrever para poder ajudar o canal. Muito obrigada, vamos lá. Os conceitos primitivos da geometria são estabelecidos sem definição. Então, a geometria plana, ela começa em 3 conceitos primitivos que não tem nenhuma definição para eles, que é o ponto, a reta e o plano. O ponto sempre representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, a reta sempre representado por uma letra minúscula do nosso alfabeto, e o plano é sempre representado por uma letra do alfabeto grego. Reta, semirreta e segmento de reta. Qual a diferença da reta, da semirreta e do segmento de reta? A reta é uma linha infinita destituída de curva. O nome já fala, é reta, não tem curva. Ela não tem início nem fim, ela é infinita. É indicada por letra minúscula. Olha aqui a setinha indicando que, ó, não tem início e também não tem fim. Essa aqui é uma reta R que passa pelos pontos P e Q. Semirreta é uma reta que tem início, marcado por um ponto, mas não tem fim. Ou seja, é uma linha que apresenta somente uma direção e sentido, partindo de um ponto de origem. Então, aqui a gente tem a semirreta AB, ela inicia no ponto A, ela tem início, mas ela não tem fim. Olha a setinha aqui mostrando que ela não tem fim. É uma semirreta AB porque ela passa pelo ponto P. Segmento de reta é uma parte da reta marcada por 2 pontos. Os pontos que fazem parte da reta sempre são indicados por letras maiúsculas. O segmento de reta, ele tem início e tem fim. Começa e termina em um ponto, né? Em pontos diferentes. Aqui, nesse segmento, ele inicia no ponto A e finaliza aqui no ponto B. Então, aqui nós temos a representação do segmento AB, que é uma parte de uma reta. Tipos de segmentos de reta. Vimos agora, né, que o segmento de reta, ele é uma parte da reta. Ele tem início e tem fim. Podemos classificá-los de acordo com sua disposição no plano. Segmentos consecutivos são segmentos que possuem um ponto em comum, ou seja, 2 ou mais segmentos possuem um ponto em comum que é compartilhado entre eles. Então, aqui, ó, exemplos de segmentos consecutivos. Resumindo isso aqui, os segmentos consecutivos são segmentos que vêm um após o outro. Então, aqui a gente tem um segmento AB, que ele é consecutivo ao segmento BC. Por quê? Eles compartilham de um mesmo ponto, que é o ponto B. É um segmento vem após o outro. E observe que eles têm um ponto em comum. Por isso, eles são segmentos consecutivos. Igual aqui, ó, DE, EG, EF. Eles têm um ponto em comum aqui, ó, que é o ponto E. Por isso que eles são pontos consecutivos. HI e IJ são segmentos consecutivos. Por quê? Porque eles têm um ponto em comum, né? Eles dão uma sequência, HI, depois IJ. São segmentos que vêm um após o outro. Eles têm um ponto em comum. Por isso que eles são chamados de segmentos consecutivos. Então, aqui, ó, segmentos AB e BC e BC são consecutivos. Depois, DE, EF e EG são consecutivos. E depois, HI e IJ são consecutivos. Quando você está comparando os segmentos para saber se eles são consecutivos, observe se eles têm um ponto em comum. Tem que ter ponto em comum. Segmentos colineares são chamados de colineares quando eles compartilham a mesma reta, ou seja, pertencem à mesma reta ou passa pela mesma reta. Segmentos colineares estão na mesma reta. Pronto. Então, aqui nós temos aqui uma reta, e aqui nós temos o segmento AB e o segmento CD, que estão destacados aqui de vermelho. Eles são segmentos colineares, porque eles estão na mesma reta.
Segmentos adjacentes são chamados de adjacentes quando eles são ao mesmo tempo consecutivos e colineares. Esse tipo de segmento pode possuir um ou mais pontos em comum e deve necessariamente pertencer à mesma reta. Veja um exemplo na imagem. Olha, eles precisam possuir pelo menos um ponto em comum, né, para serem segmentos consecutivos e necessariamente pertencer à mesma reta para serem segmentos colineares. Sendo as duas coisas, logo eles são segmentos adjacentes. Então, olha só, aqui a gente tem o segmento AB e o segmento BC. Observe que ele vem um após o outro. Então, eles são segmentos consecutivos. Observe que eles estão na mesma reta. Então, eles são segmentos colineares também. Se eles são as duas coisas, logo eles são segmentos adjacentes. Nós vimos aqui, ó, os segmentos consecutivos, né? Observe aqui, ó, HI e IJ. São consecutivos, mas eles não são colineares, né? Eles não estão numa mesma reta. Segmentos colineares precisam estar numa mesma reta. Aqui, ó, esse exemplo aqui, ó, do AB e do CD, eles são colineares, mas não são consecutivos, né? Observe que, ó, AB, CD, não tem nenhum ponto em comum. Então, eles são só colineares. Quando os segmentos forem consecutivos e também colineares, então, eles serão segmentos adjacentes. Segmentos congruentes, essa palavra é muito utilizada na geometria, congruentes. Dois ou mais segmentos de retas são chamados de congruentes quando eles possuem as mesmas medidas, ou seja, medidas iguais. Segmentos congruentes são segmentos iguais, de mesma medida. Aqui nós temos um segmento AB e embaixo um segmento CD. Observe que é a mesma medida. Então, podemos afirmar que esses segmentos são segmentos congruentes. Ponto médio de um segmento. O que é isso? Quando temos um segmento de reta e entre eles um ponto qualquer, esse ponto é o ponto médio do segmento se ele dividir o segmento exatamente ao meio. Dessa forma, o ponto forma dois segmentos simétricos. Então, aqui, ó, eu tenho um segmento AB. E aqui, ó, exatamente ao meio, nós temos um ponto M que dividiu esse segmento AB em duas partes iguais, ou seja, em dois segmentos iguais, que é o segmento AM e o segmento MB. Então, eu digo que M é o ponto médio do segmento AB. Posições relativas entre retas. As posições relativas entre retas são as formas como essas retas podem interagir no plano. As possíveis posições relativas são: as retas podem ser paralelas, concorrentes e coincidentes. Retas paralelas. As retas paralelas, elas, se pertencerem ao mesmo plano, né, por isso coplanares, e não possuírem ponto de interseção, ou seja, ponto em comum, então elas são retas paralelas, né? Então, as retas paralelas, elas estão na mesma posição. Elas nunca se encontram. Você pode se estendendo essa reta, que ela é infinita, né? Pode estender a reta S, a reta T, continuar, não vai ter fim, né? E nunca irão se encontrar, elas estão na mesma posição. Então, elas são chamadas de retas paralelas, elas não têm ponto em comum. Aqui o símbolo de retas paralelas, ó, S, o símbolo aqui, T. Então, retas S e T são retas paralelas. A reta S é paralela à reta T. As retas coincidentes. As retas coincidentes, na verdade, elas também são retas paralelas, porque elas estão na mesma posição, porém tem uma diferença. Nas retas paralelas não tem nenhum ponto em comum. Nas retas coincidentes, elas têm todos os pontos em comum. Elas estão na mesma posição, a gente vê
uma reta só. Aqui, ó. Aqui eu tenho um desenho de uma reta, mas na verdade tem duas. Tem a reta R e tem a reta S. Elas são iguais. A reta R é igual à reta S. Por isso, elas são retas coincidentes. Elas pertencem ao mesmo plano e possuem todos os pontos em comum. Retas concorrentes. As retas concorrentes são aquelas que se cruzam em um único ponto, formando 4 ângulos. De acordo com as medidas desses ângulos, elas ainda podem ser consideradas perpendiculares ou retas oblíquas. Então, o que são retas concorrentes? São retas que se cruzam em um ponto só, né? Elas têm um ponto em comum. Elas podem ser perpendiculares ou oblíquas. Que é isso? Quando essas retas formam ângulos de 90 graus, então elas são retas perpendiculares. Se elas não formam ângulos de 90 graus, então elas são retas oblíquas. Então, as paralelas não têm ponto em comum, as coincidentes têm todos os pontos em comum e as concorrentes têm apenas um ponto em comum. Bons estudos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Um grande abraço.